Noite, coisa maravilhosa! Mais um dia do assunto sério antes de dormir. O assunto é sério, tá? E por isso que estamos aqui de novo. Hoje é dia 13, né? 13 de abril de 2022. Nesta quarta-feira, vamos continuar o ensino de ontem, vamos continuar o assunto sério de ontem. E eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor tem para nos ensinar. Muitas coisas, pode ter certeza disso. Então, abra a tua Bíblia, você que tem, você que não está com ela ou está com o seu smartphone, seu iPhone, seu celular, seu tablet ou até o computador. Vai lá para o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 3. Eu creio que o Senhor quer construir em nós, quer moldar-nos para um tempo especial da parte dele. E para isso a gente tem que estar preparado, a gente tem que entender que o Evangelho é para quem quer ser discípulo, né? Vai se alistar um exército que é celestial. Então tem que ser discípulo, não adianta. Tem que negar a si mesmo, tem que abandonar certas circunstâncias e situações. Tem situações que não podem fazer parte da nossa vida. Não podem. Não é proibição, é que se eu quero algo diferente com Cristo Jesus, se eu quero viver aquilo que Deus tem como verdade, se eu quero que Ele faça os planos dele acontecer na minha vida, tem situações que não podem nem por pensamento passar pela minha vida. Tem pensamentos que me atrapalham. Entenda isso. Por isso que Ele diz que Ele tem que esquadrinhar o meu e o teu coração. A coisa é séria. O assunto é sério. Então, olha o que diz aí o Evangelho de Mateus, capítulo 3, lá no versículo de número 11. Vamos começar no versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas está vindo um outro, muito maior do que eu, tão poderoso que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele batizará você com Espírito Santo e com fogo. Ele separará a palha do grão, queimará a palha com fogo, que nunca mais se apagará, e guardará o grão no celeiro. Então, vamos continuar. Preste bastante atenção. Jesus foi da sua casa na Galiléia ao Rio Jordão para ser batizado por João. João não queria fazer isso. Isso não está certo, dizia ele. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João o batizou. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Então o Evangelho de Mateus capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Ele quer falar conosco hoje. Entenda esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu vou trazer um discernimento para nós. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou semear algo no nosso coração. O capítulo 3 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 17, traz a totalidade do Evangelho. Ele expressa tudo a respeito de uma vida salvífica, ou seja, de uma vida
de salvação. Do versículo 1 ao versículo 17, aqui Mateus exemplifica como que uma pessoa tem que viver, o que ela tem que tomar de decisão para ter uma vida eterna com Jesus Cristo, para morar na cidade celestial, na cidade santa, na Nova Jerusalém, para fazer parte da morada que Deus já tem preparado. Para andar pelas ruas de ouro, como João declarou. Para poder comer da árvore, ou seja, do fruto da árvore da vida, como João declarou em Apocalipse. Para poder ouvir os 24 anciões louvando e glorificando ao Senhor, como ele disse em Apocalipse. Então, se você quer ter uma vida salvífica, o Evangelho está simples para você e para mim hoje. Se eu pegar o capítulo 3 de Mateus, eu consigo viver o Evangelho. Eu consigo compreender o que é estar nesta vida e ser discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Eu consigo abandonar, ou seja, dizer não para os meus pecados. Eu consigo nascer de novo. Eu consigo ter e aceitar a novidade de vida que Jesus Cristo tem para mim. Está muito claro. Aqui fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Aqui fala que se eu não me arrepender e não me batizar, eu não posso começar uma vida cristã em Cristo Jesus. Aqui fala que Jesus Cristo é o único que pode nos dar uma vida eterna. Aqui deixa muito claro que só Ele pode nos dar o Espírito Santo e nos purificar de todo pecado, porque Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é para purificar, fogo é para limpar. Só Jesus Cristo pode trazer purificação e limpeza para todo e qualquer ser humano. Aqui fala que aqueles que não derem frutos serão cortados. Aqui fala que a árvore que não der frutos será arrancada. Aqui declara que o machado já foi posto sobre a raiz. Ou seja, João Batista está dizendo, olha, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, virá para cortar, para colocar, para destruir toda árvore que não frutifica. O machado já está posto sobre a raiz. É muito claro. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Jesus Cristo é o único bom pastor. Ele é a videira. É muito claro. Está escrito. O machado. João Batista está dizendo, olha, virá um e o nome dele é Jesus Cristo, que é o machado de Deus. Ele vai vir sobre todo ser humano que não dá fruto. Vai cortar, vai lançar fora. Aí ele diz no versículo 11, eu batizo com água, mas Jesus Cristo virá para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vai dar a mim e a tua vida um consolador para nós compreendermos a palavra. E hoje tem muitos cristãos que abafou o Espírito Santo, que está extinguindo o Espírito Santo da vida dele. Porque o Espírito Santo ensina a verdade. E muitos não querem praticar a verdade. Infelizmente. Muitos querem aquilo que Jesus Cristo disse. Vocês estão vindo atrás de mim, não por causa do reino, mas por causa do pão. Muitos estão indo até Cristo Jesus, e aí a gente tem que analisar, dobrar o joelho, orar. Permitir que o coração nosso seja esquadrinhado para que nós não estejamos assim, indo atrás de Cristo Jesus só por causa do pão. Não por causa do reino. O assunto é sério. Só Jesus Cristo pode dar a uma pessoa, ou a toda a humanidade, o Espírito Santo que consola.
E só Ele pode purificar uma pessoa. Só Ele. Só Cristo Jesus purifica o pecador. Só Ele. Ninguém mais e objeto nenhum pode fazer isso. Ele é o único que nos leva ao Pai. Sem Ele, não podemos ir ao Pai. Não podemos. E aí João Batista fala uma coisa impressionante para mim e para você. Ele diz o seguinte: Ele separará a palha do grão. Entendeu? No versículo 12. Queimará a palha com fogo, que nunca vai se apagar, e guardará o grão no celeiro. Sabe o que João Batista estava dizendo aqui? Sabe o que João Batista estava dizendo aqui? É bem isso, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Para o mundo receber o Espírito Santo, o mundo tem que nascer de novo, o mundo tem que se arrepender dos seus pecados. O mundo tem que se batizar, entendeu? Confessa, se arrepende e batiza. Tem que ter o batismo. Mas João Batista diz o seguinte aqui: Ele virá, Ele convencerá o mundo do pecado, e aquele que crer nele confessará os seus pecados, abandonarão, e aquele que confessa o pecado e abandona será batizado, e aquele que recebe o batismo das águas, o próprio Senhor Jesus Cristo derrama sobre a vida dele o Espírito Santo, que o consola de toda a verdade do reino e o purifica com fogo, limpa, purifica. Aí João Batista fala o seguinte, ele fala: e ele tem a pá que faz a colheita. Sabe o que João Batista estava falando aqui já? Antes de tudo acontecer, ele voltaria. Jesus Cristo voltaria para fazer a sua colheita. João Batista aqui, em poucas palavras, já estava dizendo: olha, ei, ele vai vir, vai falar do reino de Deus, vai pregar o evangelho, todos aqueles que aceitarem essa verdade vão se arrepender, e aqueles que se arrependerem vão entregar a vida, e aqueles que entregarem a vida, o símbolo da entrega é o batismo, e aqueles que aceitarem o batismo nas águas vão receber o Espírito Santo, e aqueles que aceitarem o Espírito Santo serão purificados, e aquele que for purificado, Jesus Cristo voltará. João Batista já em poucas palavras diz da vinda e disse da volta. A volta do Messias. Se você pegar o Evangelho de Mateus capítulo 3 e esquadrinhar ele, permitir o teu espírito e a tua alma aceitar e viver, você consegue ser discípulo. Você será frutífero. Entendeu? Então, é isso mesmo. Por onde você passar, vai ter fruto. Porque João Batista mesmo diz: e na mão dele, e ele é a pá. A pá. Sabe o que significa isso? É ele que virá fazer a colheita. E quando ele vir fazer a colheita, ele vai separar o joio do trigo. Eu, para estar no celeiro, tenho que ser trigo. Trigo. Eu vou ler de novo o versículo 12. Ele separará a palha do grão, queimará a palha com fogo, que nunca vai se apagar, e guardará o grão no celeiro. Árvore que não frutifica é palha. Vai jogar no fogo que nunca se apaga.
Entendeu? Vai ser jogado no fogo que nunca se apaga. A árvore que frutifica é grão. Vai ser jogado no celeiro. E quem vai fazer essa classificação é Jesus Cristo. Então não tem como esconder nada dele. Porque tudo está nu e patente diante dele. Entendeu isso? Então, em poucas palavras, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, nos ensina como ter uma vida salvífica, de salvação. Como escrever o nome no livro da vida. Como se tornar discípulo. E como ser frutífero. Reconhecer que Cristo Jesus é Senhor. Confessar os pecados. Arrepender deles. Abandoná-los. Porque se eu não crer que Deus enviaria o Filho dele, eu não consigo viver o Evangelho. As palavras de Deus ficarão turvas para mim. Eu nunca vou compreendê-la. O primeiro passo para mim começar a ter uma vida de salvação é essa. Primeiro, entender que Deus tem uma aliança com a humanidade. Compreender o amor que Deus tem pela humanidade. Entregar a minha vida para esse amor de Deus. E o amor de Deus é Cristo Jesus. Eu só vivo o amor de Deus se eu entregar a minha vida a Cristo Jesus. Então, Mateus 3 é o manual de todo ser humano que queira ter uma vida de salvação, escrever o nome no livro da vida, alcançar a morada celestial, guardar a coroa incorruptível, ser discípulo e ser frutífero. Nascer de novo. Eita glória! Ser frutífero. Todo cristão tem que dar fruto. Todo cristão e cristã, todo homem e mulher que entregou a vida para Cristo Jesus tem que ser frutífero. Tem que ser uma pessoa que produza frutos. Porque se eu não produzir fruto, eu já estou falando para Jesus Cristo que eu não estou na videira. Eu não estou nele. Eu não conheço ele. Eu não amo ele. Eu não entreguei minha vida a ele. Isso é muito simples. Essa é a verdade do Evangelho. É a simplicidade do Evangelho. Entendeu? E aí, Mateus, trazendo o testemunho de João Batista. Em poucas palavras, João Batista ensina tudo. Aí João Batista diz, olha, o machado foi posto à raiz, hein? Machado. Ele está dizendo, ó, Jesus Cristo veio para fazer separação mesmo. Por isso que Jesus Cristo diz, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. João Batista é muito claro, Jesus Cristo veio para fazer separação. Para mostrar quem é joio, quem é trigo. Para escancarar o pecado. Para trazer à luz o pecado, a iniquidade da humanidade. Para trazer à luz a iniquidade da humanidade. Jesus Cristo veio para isso, para mostrar o quanto nós somos iníquos, pecadores. Oh, que coisa maravilhosa. Aí João Batista diz, ele tem a pá na mão, tá? É ele que vai fazer a colheita. É ele que vai separar o joio do trigo. É ele que vai declarar se a árvore produz ou não fruto. Fruto de arrependimento. Aí João Batista fala, vocês têm que produzir frutos de arrependimento. De que abandonaram a natureza caída.
Seja bem-vindo, Wilson Eduardo! Estava com saudade de ti, meu querido. Estudando muito, né, meu querido? Deus te abençoe grandemente. Então é isso. Entendeu? Fruto de arrependimento. Não, eu me arrependi sim. Aquela vida antiga, aquela circunstância, sabe aquele ódio? Não existe mais. Sabe aquela acepção de pessoas? Não vivo mais. Não vivo mais. Sabe aquela vida que eu tinha de mentira? Aonde eu chegava eu só contava mentira, acabou. Acabou. Frutos de arrependimento. Sabe aquela vida de ira, de contenda, de gritaria, de briga. Aonde chegava era uma briga, era uma confusão. Tem que acabar. Se está em Cristo Jesus, não pode mais. É fruto de arrependimento. Ei, nasci de novo, nasci de novo. Nasci de novo. Jesus Cristo voltará e Ele tem a pá na mão. É Ele que vai fazer a colheita. E Ele nunca errou, tá? E Ele nos conhece, tá bom? Ele nos conhece tanto que Ele deixou isso escrito no Evangelho de João, capítulo 4, quando Ele disse para aquela mulher samaritana quem ela era. Quem ela era. Quando Ele disse para aquele homem que tinha posse, quais eram os interesses dele, quem ele era. Entendeu? O Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso espírito. Ele conhece a nossa alma. E aí, para nós terminarmos o assunto sério, e termos uma noite do sono do amado, Jesus Cristo nos ensina algo aqui que muitas vezes eu e você não praticamos. Quando João Batista diz para ele, eu preciso ser batizado por ti, sou eu que preciso. Ele dá uma resposta para João Batista que muitos de nós não praticamos. E esquecemos que para se tornar filhos de Deus, nós temos que fazer isso. E esquecemos que muitas vezes não fazendo isso, nós não podemos receber o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo não pode nos consolar. Não pode nos consolar. Quando Jesus Cristo disse para João Batista o seguinte, no versículo 15, porque logo em seguida, no 16 e no 17, Jesus Cristo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. E Deus fala do trono da glória. Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Entendeu? Mas no versículo 15 diz o seguinte de Mateus 3. Mas Jesus disse, deixa que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João Batista o batizou. Entendeu? Não? Será que a gente tem feito tudo que Deus quer? Será que a gente tem sido obediente? Será que, por exemplo, a palavra de ontem e de hoje, será que eu vou praticar? Será que eu vou ter fruto de arrependimento? Será que eu tenho a compreensão que eu só serei salvo se eu entregar minha vida para Cristo Jesus? Será que eu terei o discernimento de que Ele voltará e eu não vou poder se esconder dEle? Ei, Ele nos conhece. Nada do que sair dessa boca aqui, ó, vai impedi-lo de executar a obra que Ele tem que fazer quando Ele voltar.
quando Jesus Cristo voltar. Ele me conhece, Ele lhe conhece. Ele lhe conhece, Ele me conhece. E Ele adverte porque ama, Ele corrige porque ama, Ele castiga porque ama. Olha o que aconteceu na vida de Jó. Foi depois de tudo aquilo que passou na vida dele, ele falou: agora eu te vejo. Antes só ouvia falar. Antes era só um religioso. Antes eu só cumpria a palavra porque foi me ensinada assim. Antes eu só fazia isso porque eu tinha medo. Tem pessoas que fazem as coisas para Deus por medo, não por obediência, não por amor, não por entrega. Jesus Cristo fez por amor, por obediência, por entrega. Tem que ser assim, João Batista, eu tenho que ser batizado, tem que ser assim. É o que Deus quer para a minha vida. O que Deus quer para a minha vida, eu quero. Será que a gente tem sido assim? Tem sido o que Deus quer para a nossa vida? Será que a gente tem vivido assim? Tem jeito. Se não se arrepender, se não adianta. Se não confessar, se não se arrepender, se não nascer de novo, se não descer as águas, se não ser frutífero, se não der fruto de arrependimento, ele voltará. E eu não tenho como esconder dele. Porque se tem alguém que me conhece, é Jesus Cristo. Ele me conhece. Ele me conhece. Ele me conhece. E eu não vou poder fugir e se esconder dele. E a gente sabe qual é o sintoma de quem se esconde. É o sintoma do pecado. Entendeu? É o sintoma do pecado. É o sintoma da desobediência. Adão percebeu que havia desobedecido e se escondeu. Se escondeu porque ficou com vergonha. Se envergonhou e teve medo. Sabia que Deus naquele horário visitava ele. Visitava ele. Não vai dar para se esconder. Porque não tem como. O salmista disse isso. Para onde irei? Se eu ir no mais profundo, ali o Senhor está. Se eu ir lá no abismo, lá o Senhor também me encontrará. Se eu subir o mais alto, ali também o Senhor estará. Para onde irei? O Senhor conhece o meu levantar, o meu deitar. Antes que saia algo da minha boca, alguma palavra, o Senhor já conhece todas. O Senhor conhece o meu estado. Para onde eu irei? Pedro disse isso para Jesus: para onde vamos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. É isso que o Evangelho de Mateus, é isso que o capítulo 3, em poucos, leia o capítulo 3. Esse é o manual seu. De como ser frutífero. De como ser uma árvore frutífera. De como produzir fruto de arrependimento. De como ser encontrado, aprovado, de como receber e guardar e não permitir ninguém roubar a tua coroa incorruptível, de como ser cheio do Espírito de Deus. É o manual da vida eterna. Evangelho de Mateus capítulo 3, manual da vida eterna, manual de todo cristão. É o manual, é o manual de um discípulo. De um discípulo. Ele sabe que o machado foi posto à raiz.
e que Jesus Cristo voltará. Aquele que não entrega a vida a Cristo Jesus, o machado vai trabalhar. A árvore vai ser arrancada, vai ser lançado no fogo eterno. É o manual do discípulo. É o manual para aquele que quer viver e encontrar o único e verdadeiro caminho, verdade e vida. E quer ir ao Pai. Tá aí. Mateus 3 mostra quem é o Salvador, quem é o caminho, quem é o Senhor e como tê-lo. Tá aí. Como tê-lo. O assunto é sério. O assunto sério fica por aqui. Marlene está dizendo que já deu 30 minutos aqui. E agora eu vou chamar ela para ela orar por nós. Diz que não. Eita, tá fugindo. Eita, glória. Aleluia. Não. Diz que não quer mostrar a beleza dela. Diz que quer mostrar. Oh, Deus maravilhoso. Aqui, ó, apareceu. Aleluia. Então aproveita e ora. Vem cá, dona Marlene. Não? Xiii. Xiii. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo? Ontem o Senhor nos permitiu estar aqui, hoje também. Né? Espero que amanhã também. Se assim agradar a Ele. O assunto é sério. E que você possa refletir, pensar, meditar. Essa é a palavra. Meditar mais em Mateus 3. É o manual de todo homem e mulher que queira ter uma vida eterna. Está escrito tudo ali, ó. O amor de Deus enviando o seu Filho amado. De como a gente tem que ter e ser em Cristo Jesus, para tê-lo, para ser discípulo dele, para entregar a nossa vida para ele. E ali já declarou que ele voltará. Desde quando Jesus Cristo veio, ele está fazendo separação de joio e trigo. É o machado, ó. As árvores que não querem dar fruto de arrependimento estão sendo cortadas. O assunto é sério. O assunto é sério.